Caramba, mano. Depois de 2 semanas aí, totalmente desanimado com esse time do Corinthians. Enfim, uma vitória, né? Bem-vindos aí ao Loucamente Corintiano. Mais um vídeo aqui do canal. E, né, vamos comentar aí essa partida. Partida louca, partida estilo Corinthians. Raça até o final. O que a gente não via há muito tempo nesse time do Corinthians. E, né, para todos que reclamavam da contratação de Wagner Mancini, pelo menos até o momento aí, no primeiro jogo mostrou uma coisa diferente. Né? O time que foi a campo foi totalmente diferente, não tão diferente do que vinha sendo colocado pelo Coelho, Thiago Nunes. Uma formação com 3 volantes. Né? O time contou com Walter no gol, que o Cássio estava suspenso. Fagner aberto com Bruno Mendes, Gil e Lucas Piton aberto do outro lado. Ramiro Xavier aparecendo aí, o sumido que foi revelado pelo Coelho, depois sumiu e agora voltou de novo. E o Ederson com Léo Natel, Matheus Vital e o Jô de centroavante. Tô até trocando os nomes de todo mundo aí. O jogo foi bom pra caramba. Corinthians defensivamente mostrou muita segurança nessa partida, que não vinha tendo há muito tempo. Tem muito o que melhorar ainda, mas mostrou aí uma força de vontade gigantesca. Matheus Vital comeu a bola no primeiro tempo ali do lado. Léo Natel não foi tão acionado do outro lado, e isso acabou pendendo um pouco ali o time do Corinthians só pro lado esquerdo do campo. João praticamente não participou no primeiro tempo, porque a bola não chegou no ataque. Participou tentando dar casquinhas, tentando dominar a bola. Quem mais participou no primeiro tempo foi os zagueiros do Corinthians, o Lucas Piton, o Gil, Bruno Mendes e Fagner ali, cortando todas as bolas cruzadas na área. As que não eram cortadas, o Walter aparecendo ali defensivamente. A linha mais à frente com Ramiro, Xavier e o Ederson também bem postada. E essa formação não foi bem assim no jogo, né? Para quem assistiu a partida viu um Corinthians num 4-5-1, né? O Léo Natel batendo ali batendo carteira do lateral esquerdo do Atlético Paranaense. O Matheus Vital batendo a carteira do lateral direito. Os dois duplicando ali a marcação na lateral. Os 3 volantes infiltrados no meio para barrar ali a chegada de bola pelo meio de campo. O Ramiro tendo um pouco mais de liberdade para ir à frente, para fazer dupla ali com o Jô na marcação mais à frente. Porém, essa linha de 5 ficou muito bem definida do primeiro minuto até o último minuto de jogo. Tá? Time muito bem postado. Por mais que o Mancini viu uma coisa que vale ressaltar, muito espaço, mesmo tendo 5 jogadores ali, o Atlético Paranaense conseguia rodar essa bola ali no meio de campo. Então é uma coisa a se melhorar. Teve um lance ali que o cara em 2 segundos ali deixou o Renato Kaiser sozinho na frente do Walter. E eu falei, Walter, pega essa bola, e ele foi lá e conseguiu defender. Cara, eu quase tive um surto assistindo a partida. Defensivamente o Corinthians mostrou algumas vulnerabilidades, mas se mostrou mais seguro. Os jogadores com pareceu menos pressionados. Os jogadores mais leves em campo, tirando o Bruno Mendes, que a gente fala daqui a pouco, que ficou um pouco pilhado com a ação do Renato Kaiser. A interpretação do árbitro acabou vendo a expulsão dele, mas não comprometeu defensivamente a equipe do Corinthians. Isso que mostra uma evolução da equipe treinada pelo Wagner, pelo Mancini, que conseguiu em 2 dias montar um bloco defensivo bem seguro, jogadores com não tão apáticos como vinham nessas 2 semanas. Vou colocar aqui uma artezinha que eu peguei. Não é essa aqui. Esta daqui. Aí para vocês os jogos. O Corinthians não vencia
há 2 semanas, se eu não me engano são 5 jogos, tá aí pra vocês, há 2 semanas sem vencer, 5 jogos desde a última vitória do Corinthians, onde o Corinthians em 3 desses 5 jogos não conseguiu marcar gol, né? Então já é uma coisa diferente. Porém, é o segundo jogo consecutivo que tem jogador expulso. Lembrando que o último foi o Cássio, que foi expulso aí no final do jogo, porque não entendeu que fez o pênalti. Foi um lance polêmico aí. E não vale se ressaltar muito também. O lance do Bruno Mendes também foi polêmico. Porém, o time do Corinthians, a priori, se recompôs defensivamente muito bem, com o Xavier vindo para fazer o zagueiro do lado direito, com o Gil ali mantendo posição e o Fagner do outro lado. Depois entrou o Marlon aí, voltando a estrear com a camisa do Corinthians depois de ter sido emprestado para o Cruzeiro. Com a lesão do Danilo Avelar, a gente fica sem zagueiros no banco de reserva da próxima partida, né? Bruno Mendes expulsos. A gente tem o Marlon, que vai ser o titular, né, nesse próximo jogo, e vamos ficar sem reposição na função. Porém, nós vencemos, e isso é o mais importante, né? 2 semanas que foi muito drásticas para a equipe do Corinthians. Coelho tentou de várias maneiras mexer no time, não conseguiu. Os jogadores não tinham vontade, não mostravam vontade, não mostravam querer alguma coisa. Nessa partida já alguns jogadores nem entraram na partida, como é o caso do Luan. Luan não entrou, Gustavo Mosquito não entrou. Quem mais aí? Deixa eu pegar aqui o banco do Corinthians. Vou ver aqui na internet mesmo, tá? O Corinthians tinha no banco aí o Michel Macedo, Gabriel não entrou também, Luan, Casares, Sid Clay, Bocelli, Mosquito, Camacho, Marlon, o Mantuan, Everaldo e o Guilherme aí para fechar o banco. Então, dos que vinham entrando com o Coelho, não entrou o Mantuan, não entrou o Mosquito e não entrou o Gabriel e nem o Luan. 4 jogadores que vinham entrando aí nas últimas partidas não entraram nessa com Wagner Mancini. Ele manteve um time com um garoto de primeiro volante, que foi o Xavier. Tá certo que ele errou alguns lances, mas foi mantido, mostrou segurança, mostrou vontade e correu para cima da marcação, que é o que estava faltando para o Sr. Luan nesse time do Corinthians, e brigou até o último lance para conseguir dar um tapa para o Everaldo, que também muito criticado, não fez muita coisa desde quando entrou, mas estava lá no ataque. Bola que foi resvalada pelo Bocelli na lateral, o Xavier foi dividir e o Everaldo saiu na frente do goleiro com frieza, mandou no meio das pernas e saiu o gol do Corinthians. Isso mostra que não é porque o cara errou, ele errou muito no primeiro tempo, algumas bolas, alguns domínios, alguns passes, mas estava lá com vontade do início ao fim para brigar e o Corinthians sair com a vitória. Isso que é ser Corinthians. O Wagner Mancini falou sobre isso na sua coletiva de estreia. O Corinthians tinha que voltar a ser Corinthians e nessa partida voltou a ser Corinthians, jogando os 90 minutos, indo para cima, tentando atacar. Fagner perdeu um gol de cabeça ali, que a bola ia pro Bocelli, ele fatalmente faria o gol. Fagner se antecipou e acabou cabeceando para fora. Teve o Matheus Vital tentando, mas ofensivamente o Corinthians criou muito pouco. Tá devendo ainda, mas defensivamente, que é uma coisa que o Corinthians também estava pecando, não atacava e não defendia. Nessa partida conseguiu defender, os dois zagueiros estavam muito seguros, porém, numa infelicidade ali, o Bruno Mendes revidou uma tentativa de cotovelada do jogador Kaiser, da equipe do Atlético Paranaense, que não acertou a cabeça do jogador. Bruno Mendes acabou acertando com o cotovelo a cabeça do jogador. Na imagem, mesmo lenta, não mostrou tanta força para a expulsão, mas acabou sendo expulso. E você tem que entender, né? Você corre risco, você vai revidar, você corre risco. Infelizmente para o Bruno Mendes acabou sendo expulso. E nos números do jogo, vamos colocar aqui, só para ver aí os números do jogo rapidinho. Os números do jogo, a gente tem aí o Corinthians
dando vários chutes, mas apenas 6 no gol. Metade dos chutes que deu foram no gol. Ficou muito pouco com a bola, principalmente depois do Bruno Mendes ter sido expulso, jogando mais no contra-ataque. Com as mexidas que o Wagner Mancini fez, o Corinthians deu uma alavancada mais à frente. Tá? A bola não chegava muito ao ataque. Com a entrada do Casares ali no meio de campo, deu uma mexida. O Bocelli também entrou no lugar do Jô. Esperamos que o Jô não tenha se machucado, né? Pelo menos tendo umas duas opções ali na frente é bom, porque pode mudar um pouco o jogo. Mas o Jô saiu sentindo, entrou o Bocelli. O Camacho entrou novamente, muito criticado pelas pessoas. Não comprometeu nessa entrada aqui. Não comprometeu e também não fez muito. Mas ali estava ali e ajudou defensivamente. Entrou o Marlon, que também não comprometeu, entrou seguro ali, não teve trabalho, né, na partida em si. E o Everaldo acabou se destacando pelo gol, não fez muita coisa, também vale se ressaltar, não fez muita coisa desde quando entrou, mas estava ali no último lance, acreditou, assim como o Xavier, né? Tanto o Bocelli quanto o Xavier e o Everaldo acreditaram até o último segundo numa bola, se não me engano foi um escanteio da equipe do Atlético Paranaense, e eles estavam lá na frente para poder brigar pela bola e botar ela no fundo das redes. O Bandeirinha ainda tentou anular aí no final do jogo, mas o VAR, né, pelo menos dessa vez o VAR ajudou o Corinthians, né, com o lance aí do cartão árbitro nem foi no lance em si, ele viu a ação de cotovelada do Bruno Mendes, não deu o vermelho, mas aí ele acabou entendendo que no VAR, que com aquele lance ali, acaba acertando a cotovelada no jogador do Corinthians, do jogador do Kaiser do Atlético Paranaense. Para a próxima partida, o Corinthians vai enfrentar o Flamengo, né? Vocês viram aí na arte anterior, né? Aqui, próxima rodada, o Corinthians pega o Flamengo, né? Jogo difícil. O Corinthians poderá contar com o Cássio novamente. Não sei se é o desejo de muitos, né? Muita gente aí queria a permanência do Walter como titular. E eu sei que muita gente quer. Walter foi seguro, foi eleito o melhor da partida, fez grandes defesas na partida, não tem como se negar. Ele tem muita. Sempre quando entra bem. O problema do Walter é que era para ele ser titular do Corinthians há um bom tempo, porém as suas lesões acabaram prejudicando ele mesmo. O Cássio não estava bem com o Tite, o Walter ia ser titular, jogou 3 partidas, se machucou e o Cássio voltou. Cássio se lesionou com uma luxação na mão, o Walter entrou, jogou uma partida, se machucou, entrou o Matheus Donelli. Cássio se machucou, Walter com a lombar machucada, entrou garoto da base, o Matheus Donelli de novo. Ou foi o Matheus Donelli ou foi outro, não me recordo. Ou foi o Felipe, acho que foi o Felipe que jogou. Então, o Walter não tem tido sorte em ter uma sequência. Quando tem oportunidade, não consegue aproveitar por fator físico. Não sei o que acontece. Ele acaba não tendo sorte, mas quando entra bem. Problema do Walter, a torcida tem que entender que o Walter não é titular, não é porque os técnicos não querem. Quando os técnicos falam, Cássio, você precisa ir pro banco e a gente vai dar uma sequência pro Walter. Beleza? Cássio, beleza? Vou continuar batalhando, eu respeito a decisão de vocês e o Walter pode ir. O que acontece? O Walter vai lá e acaba se machucando. Esse é o grande problema do Walter. Ele não tem uma sequência porque quando ele tem a oportunidade acaba acontecendo alguma coisa. Ele não tem tanta sorte. Porém, para domingo, o Corinthians tem a opção do Cássio e do Walter. O único jogador que o Corinthians perde 2 jogadores para essa partida, que é o caso do Bruno Mendes e o Ramiro, que recebeu o 3º cartão amarelo. Talvez aí nesse meio de campo o Otero possa voltar, né? Não sei se já será liberado para essa partida, para atuar pelo Corinthians, mas terá aí a opção de Casares, possivelmente o Otero, tem também o Cantilho, que também possivelmente volte, tem a possibilidade do Luan, né? Por mais que muita gente não goste, também pode ser que o Luan entre, tem o Arauz, que também pode entrar nessa função, que basicamente o Ramiro fez o que o Luan e o Arauz estavam fazendo nessa função, brigando ali no meio,
E possivelmente há essa possibilidade de utilizar um dos dois aí, o tanto o Luan quanto o Arauz, e também a possibilidade do Casares iniciar como titular. Eu acho que o que vem sendo informado é verdade, que ele não consegue atuar muito tempo, né? Por isso que não vem sendo tão utilizado. Então espera aí que ele consiga esse condicionamento o quanto antes para ter mais minutagens em campo, porque ele entra com poucos minutos, não é assim, ele não joga muito tempo, isso desde quando ele chegou ao Corinthians, joga poucos minutos, não iniciou nenhuma partida de titular, então esperamos que ele consiga ter, como eu posso dizer assim, vontade ele tem, qualidade ele tem, ele só precisa ter um pouco mais de condição física para poder atuar. Espero que ele consiga ter essa condição física que possa ajudar ele a conseguir, né, ser titular do Corinthians. Porque falta só isso para ele ser titular. Na minha opinião, ele seria titular no momento hoje, que os dois jogadores que estão titulares até o momento não vem convencendo. Então eu acho que sim, ele teria oportunidade de ser titular. Ele só não é por uma. Só não é porque ele não tem condições mesmo. Não creio que seja um outro fator, que senão ele nem estaria sendo relacionado, né? Muita gente sabe, para quem não sabe, ele teve muitos problemas extra-campo na equipe do Atlético e isso acaba marcando o jogador. Então eu creio que não seja este o problema, tá? O Corinthians fez mexidas aí no segundo tempo, todas no segundo tempo, não teve problemas aí de mudanças de táticas no início da partida. Mudou aí entrando o Everaldo e entrando o Pocelli no lugar do Léo Natel e do Jô, né? O Léo Natel já tinha sentido no primeiro tempo, talvez aí para poupar ele tiraram ele da partida. Só tem essa explicação no momento. Depois de trocar Macho e o Casares no lugar de Ramiro e Ederson, a saída do Ramiro tanto tática quanto também para não haver o critério da expulsão, né? Ele vinha indo bem, vinha mordendo bem ali no meio de campo, mas eu acho que o cartão amarelo que ele recebeu acabou culminando aí em ele ser substituído. Talvez o técnico teria preterido tirar o Ramiro para tirar o Xavier, para poupar ele, que ele vinha errando um pouco. Talvez aí houvesse essa troca na substituição, tá? Não gostando da atuação do jogador, ele jogou bem, mas um pouco afobado, né? Depois aí nessa reconstrução, nessa reformulação do Corinthians, há aquele medo de você errar, e ele teve um pouco desse medo e que acabou aí culminando um pouco na decisão dele. E depois teve a entrada aí do Marlon no lugar do Matheus Vital. Era a única substituição possível para não mexer muito no esquema tático do Corinthians e que acabou sendo uma boa substituição, né? Porque se tivesse o Matheus Vital ali, o Matheus Vital provavelmente estaria mais enfiado ali, o Everaldo do lado direito, que foi onde ele entrou, e acabaria não acontecendo essa jogada. Talvez aí o Xavier mais recuado, né, e o Matheus Vital mais à frente. Então não teria essa. Eu não acho que o Matheus Vital teria brigado por essa bola aí, como aconteceu. E o Corinthians foi premiado aí nos últimos segundos da partida com um gol aí a lá, né, Corinthians, igual aquele do lance entre Corinthians e Palmeiras. A estreia do Jô, né, se eu não me engano foi a estreia do Jô na partida, onde o Corinthians teve um jogador expulso e no final do jogo conseguiu fazer o gol com o Jô num contra-ataque no finalzinho da partida, uma bola ali que também foi uma lance cara a cara do atacante com o goleiro,
e acabou saindo o gol. Naquela oportunidade o Jô fez o gol pro Corinthians, nessa Everaldo fez o gol pro Corinthians. Everaldo que seria emprestado, estava na lista dos não utilizáveis. Alguma coisa quis que ele ainda permanecesse no Corinthians, porque ele e o Janderson tinham sido colocados de escanteio, e só o Janderson conseguiu um empréstimo, o Everaldo não conseguiu, e acabou que o Coelho resgatou ele, Mancini o utilizou, Peterino Mosquito, que era a primeira opção, e conseguiu ser abençoado com um gol que lavou a alma de todos os jogadores em campo, que ao apitar do árbitro gritaram loucamente, foram pro vestiário gritando e mostraram que aquilo ali foi um desabafo do torcedor. Provavelmente todos vocês estavam gritando também, estavam esperneando aí no final da partida, e realmente fez a diferença. Esse gol no finalzinho foi para lavar mesmo a alma de todo mundo, torcedores, jogadores, comissão técnica, a todos. Isso foi para lavar a alma de todo mundo. 2 semanas depois de Thiago Nunes, Coelho, e chegou o Wagner Mancini. Mudou muita coisa daquele conceito que tinha lá no começo com o Thiago Nunes. Jogadores não tinham vontade, não mostravam vontade. Isso dava para ver, era nítido, não mostravam vontade. Com o Coelho, os jogadores também pecando muito, muito apáticos em campo, não conseguiam mostrar essa raça, essa vontade. Com o Wagner Mancini mostraram. Parece aí que o Mancini está conseguindo puxar as orelhas do povo, ou tem aval para fazer isso. Coisa que o Coelho, como interino, não podia. E Thiago Nunes, depois do lance do final do ano, onde falou que não contaria com o Ralf e o Jadson por causa do seu estilo de jogo, isso pode ter culminado aí em os jogadores não abraçarem o técnico, e culminou no que aconteceu. Lembrando, o Corinthians contratou Wagner Mancini, que atua da mesma maneira que Coelho e Thiago Nunes estavam querendo atuar. Tá? Isso tem que ficar claro para todo o torcedor. Corinthians errou ao mandar embora o Thiago Nunes e voltou atrás com a contratação de Wagner Mancini. O que aconteceu de diferente foi que Wagner Mancini tinha aval e fez o que os outros treinadores não conseguiram fazer. Foi puxar as orelhas de todo mundo e colocar eles para jogar bola. Isso é o que os outros treinadores não tinham aval para fazer, que era cobrar. Thiago Nunes já chegou perdendo a confiança de todo mundo com o que aconteceu. Coelho não tinha aval para fazer isso, porque é interino, não é o técnico fixo, então não tinha aval para puxar as orelhas. Wagner Mancini foi contratado para puxar as orelhas, mas ele joga igual a esses outros dois treinadores. O que mudou? Mudou que ele tem aval para puxar as orelhas, e como chegou agora, não barrou ninguém, não distratou ninguém, não mandou ninguém embora, colocou o que ele achou que estava melhor em campo, e ele ainda falou: coloquei o Xavier porque ele, na cara dele estava que ele queria ir, que ele queria entrar na partida, que ele ia ir para a partida e que estava com vontade de jogar o jogo. Então tem alguns ali que não estão com essa vontade de querer jogar o jogo. Foi isso que deu a entender com o que falou o Mancini. E foi o que o Coelho conseguiu mostrar lá atrás também, quando subiu Xavier e Rony para atuarem pelo Corinthians. Wagner Mancini também viu a mesma coisa. Então, alguma coisa tem que ninguém está vendo, os torcedores não estão vendo, estão culpando os treinadores, e agora está vindo à tona. Não é diretoria. Mesmo com salários pagos durante 2 meses, os jogadores continuaram jogando o futebol pífio que estavam jogando, e agora os salários estão atrasados novamente. Mas jogaram 2 meses, não jogaram 2 meses, né? Porque o Corinthians voltou a jogar hoje alguma coisa. Não jogavam há 2 meses futebol, e com salários pagos, tudo acertado, tudo bonitinho, tudo nos trinks, e não estavam jogando. O Corinthians estava com salários atrasados no momento, por causa do problema aí com o lance da transferência do Pedrinho, que até agora o Corinthians não recebeu. Já aconteceu isso
com a Florida Cup, que o Corinthians teve problema para receber. Aconteceu isso com a venda do... acho que foi do Júnior Urso, que também aconteceu. Com o Matheus Jesus, eu não lembro se aconteceu. Mas o Corinthians não é a primeira vez que tem esse tipo de problema. E nesse ano não é a primeira vez que tem esse tipo de problema. Então tende-se colocar uns pingos nos is. Os jogadores não jogam mesmo com salários pagos. Voltaram a jogar hoje sem estar com salário pago. Então tem alguma coisa errada aí. Wagner Mancini já mostrou isso, já falou nas entrelinhas que tinha gente que não estava com sangue nos olhos para querer entrar na partida e jogar bola. Então o que deu a entender é isso. Tem alguns jogadores que não estão com sangue nos olhos para jogar bola. E o que aconteceu de diferente é que o Corinthians subiu um pouco, estava aí desacreditado, né? Um pouco desacreditado, né? Só um pouco, né? Estava muito desacreditado. Porém, uma coisa que poucos deram ênfase é que o Corinthians, mesmo tendo tantos jogos sem vencer e tudo mais, tinha um fato atenuante que ninguém colocou em cogitação. É que o campeonato, quando estava na zona de rebaixamento, por critérios de desempate, com mais 5 equipes, 5 ou eram 6 equipes, alguma coisa assim. Então você tem 6 equipes com a mesma pontuação, o mesmo número de jogos praticamente. Aqueles que estão lá embaixo estavam com o mesmo número de jogos. Então o Corinthians, com a mesma pontuação que outras 5 equipes, no critério de desempate estava perdendo. O que faltava era a vontade de querer vencer, porque uma vitória joga lá pra cima, mas se na próxima não ganhar, vai entrar lá embaixo de novo. Por quê? Porque tá muito parelho ali embaixo. O Corinthians subiu para 14º, foi isso? Eu coloquei aqui para vocês desde o começo, mas eu não tô vendo. Deixa eu pegar aqui. Acho que é esse aqui. Isso. O Corinthians está em 14º com 18 pontos. O Corinthians estava com 15. Ali embaixo, junto com onde está o Atlético Paranaense, que tem um jogo a menos. Bahia, que também tem um jogo a menos. Coritiba, que jogou e venceu. O Coritiba não estava com os pontos, mas ultrapassou hoje o Corinthians antes da partida, quando venceu a equipe do Palmeiras por 3-1. Então ali, qualquer um desses times que vencer e o Corinthians não vencer, ultrapassa o Corinthians. Como foi o caso do Vasco, que pode se distanciar mais para cima, mas tem ali a questão do Botafogo, que não venceu, que poderia deixar o Corinthians em 15º. O Corinthians tá com o mesmo número de pontos que muitos times, está muito embolado o campeonato ali na parte de baixo, mas não era tão drástico como se eram colocadas na mídia. O que faltava era só futebol mesmo, porque uma vitória muda tudo. O Corinthians não venceu o próximo jogo, vai continuar na mesma, vai continuar ali brigando contra os lá de baixo, porque a distância não é tão grande até a zona de classificação para Libertadores, que são 2 vitórias lá para cima, mas uma vitória lá para baixo, todo mundo cai, né? Porque ali o Palmeiras está com 22 pontos, o Corinthians precisa vencer 2 partidas e o Palmeiras não vencer, e o Corinthians passa a equipe do Palmeiras. Então o Corinthians vencendo 2, o Palmeiras não vencendo, o Corinthians de 14º passa para 7º colocado no Campeonato Brasileiro. Então tem essa, não é tão drástico, as pessoas aí se apegando a números, mas esquecendo que aquele campeonato estava muito mais difícil do que esse está se mostrando, aonde de 20 clubes que naquele campeonato jogavam bem, ali uns 15 jogavam bem, né? Aquele campeonato de 2008, 15 times jogavam bem e só os que estavam mesmo mal das pernas estavam lá embaixo. E esse campeonato onde 3 ou 4 jogam bem e os outros 16 estão ali batendo cabeça. Então esse campeonato não é tão drástico quanto aquele. O Corinthians ali está mal, mas o campeonato em si está mal. Então o Corinthians precisa apenas se concentrar em vencer e não pensar em negócio de rebaixamento, porque isso não
não é tão preocupante, porque os times que estão mal das pernas, como é o caso do Goiás, como é o caso aí do Bragantino, que tem pontuação bem abaixo do que o do esperado. O Bragantino ainda vai jogar amanhã contra a equipe do Flamengo, então pode ser pior ainda, né? Porque ele está com um jogo a menos, pode chegar a 15 também e igualar ali, ou ficar com 12, com o mesmo número de jogos que todo mundo e ter esse problema. O Goiás tem 3 jogos a menos, então tem essa atenuante. Então, esse campeonato de jogos a menos, jogos a mais, jogos a menos, jogos a mais, o Corinthians tinha vários jogos a menos. Todo mundo lá, não tem problema. O Corinthians tem um jogo a menos, pode recuperar lá na frente. Foi lá e não ganhou. Então esses times também podem não ganhar esses jogos a menos. Assim como o Corinthians não ganhou. O que importa é o Corinthians se manter focado em vencer os jogos. Era o que estava faltando. A vontade era o que estava faltando. E é isso que tem que mudar na equipe do Corinthians. Vou encerrar por aqui. Comemorar muito essa vitória do Corinthians. Semana que vem aí esperamos aí que seja uma semana leve, uma semana mais calma, que o Mancini tenha mudado um pouco a equipe do Corinthians, por mais que vai ser um jogo difícil contra a equipe do Flamengo. Porém, o Flamengo vai jogar 3 jogos em uma semana, 4 jogos em uma semana. Então isso é um fator que ajudaria bastante a equipe do Corinthians, tá? Então pode ser que o Flamengo venha desfigurado para essa partida, o que ajudaria muito a equipe do Corinthians para o próximo jogo. Deixa eu só ver aqui se eu consigo ver no campeonato. Deixa eu pegar aqui. Contra o Flamengo. Vou pegar aqui o Flamengo. Vamos só confirmar aí esse número de jogos, que eu creio aí que o Flamengo tem um jogo. Tem jogado a mais. Todas as competições, resultados. Vamos ver aqui. O Flamengo jogou. Deixa eu ver aqui. Ele jogou no dia 10. Jogou no dia 4. Aí depois jogou no dia 7, 10, 13. E vai jogar amanhã agora, dia 14, dia 16. Então foi o jogo do dia 13 que jogaram. O jogo foi do dia 13. Mas jogaram, acho que foi ontem ou foi anteontem, que acabou tendo algum problema. Então tem que ser revisto aí muita coisa, né? O campeonato aí tá difícil, tá, mas não tão complicado da forma que as pessoas estão colocando. Então vou encerrar por aqui. Mais de meia hora aí de desabafo, né? Mais desabafo do que propriamente comentando sobre a partida, né? 2 semanas horríveis que acabaram aí desaparecendo em um jogo. Obrigado aí a todos que acompanharam e até semana que vem. Deixa o like, se inscreva no canal que ajuda bastante. Até o próximo jogo. Tchau, tchau.